quero fazer esse vídeo, assim, falando sobre você estar só, você viver só, você resolver suas coisas só. Eu acho assim, segundo Marx, o homem é um ser social e ele não pode viver só, porque pela qual ele vive numa sociedade e na sociedade ele está inserido. Então o homem não vive só, não deve pelo menos viver só. Eu particularmente tenho que concordar, porque tudo que nós fazemos e nós pertencemos é a sociedade. Agora, assim, sabe, daquele pintinho que nasce dentro do ovo, depois que sai do ovo, ganha suas próprias asas e voa, e vai descobrir novos mundos, novos horizontes. Eu penso que Marx não falou mentira, mas ele não abrangeu o seu pensamento. Só o que eu penso de Marx. Quem sou eu, hein, para discutir com Marx? Mas eu vivo dentro desse critério que ele falou de sociedade, e a qual eu pertenço. Mas eu não vivo dela. Eu não vivo dela no sentido pessoal. Entenda o que eu quero dizer? Eu vivo assim, a sociedade, ela é um corpo, e nós somos célula desse corpo. Então nós somos envolvidos dentro desse contexto social. Talvez eu não estou sabendo me fazer compreender no sentido assim, diretamente falando. Você não pode depender de ninguém. Nessa vida você não pode depender. Porque a pior coisa é você depender de outro para beber água, para comer, para receber um dinheiro, favores. Todo favor vem com contraproposta uma escravidão. Quando você não pode fazer uma coisa, você se rasteja para aquele que sabe fazer. É nesse sentido que eu quero dizer. No contexto global da visão da coisa, como Marx fala, sim, nós vivemos em sociedade, pertencemos a ela, dependemos dela. O que eu quero falar nesse assunto, nesse vídeo, é bem pessoal. Não dependa de ninguém, não dependa dela, dessa tal sociedade. Mas você é inserido nela. Porque se você ganha algum dinheiro, é porque o governo arrecadou através do tesouro, que são impostos recolhidos de quem? Dessa sociedade. Então, não abro mão, correto. Mas o papo aqui é direto, é papo reto. O papo que eu estou dando aqui é daquele irmão experiente, mais velho. O sentido aqui não tem nada a ver com filosofia de Marx. Aqui é papo reto, aqui é na carne. Aqui é na carne. Jovem, que por acaso vê esse vídeo, nunca dependa de ninguém. Nunca se escravize em prol daquele que está com o poder sobre você. A pior coisa do homem é a dependência. Deus queira que eu nunca precise de ninguém. Mas Marx falou da sociedade num todo, global e filosoficamente falando. A contextualização de Marx é corretíssima. Mas aqui é a minha realidade, da vida, do andar, do caminhar, do respirar, da sobrevivência. Não dependa de ninguém. Jovem, não dependa de ninguém, porque você vai sofrer. Muitos homens cometem e cometerão suicídio porque a mulher deixou. Isso é uma dependência. Isso é um grau de dependência. E por essa dominação espiritual sobre a coisa, não da filosofia de Marx, é que ele se perde. Ele não encontra chão.
E aí a solução é drástica. Ele tira a sua própria vida ao saber que a sua esposa ou a mulher, o seu marido, vão se separar, se afastar, te largar. E essa contextualização que eu estou falando, não a da filosofia de Marx. Você não pode depender dos pés dos outros, da vontade dos outros, do querer de quem quer que seja. Você tem que ter a sua própria luz, você tem que ser sol e não lua, e não planetas mortos, que não tem brilho, não tem sua luz própria. Nós temos aí o Sol como planeta que, com a sua luminosidade, ilumina o nosso sistema solar. Todos aderem à sua claridade. Mas o dia que o Sol resolver apagar, todos os outros planetas, dependente dele, da sua luz, do seu brilho, do seu calor, virarão trevas e gelo. E não é isso que eu desejo a você, jovem, a você. Eu desejo que você seja sol, ou seja, que você caminhe com seus pés, se alimente do seu salário, porque a própria palavra de Deus fala na Bíblia que comerás, se alimentarás do teu suor, do seu esforço, do seu trabalho. Porque você não pode ser dependente de ninguém. Quem depende dos outros é um famigerado. É uma pessoa morta, porque a sua dependência depende do outro. Imagina isso. Então, é nessa questão, diferente da do Marx, do ser social. Eu não quero depender de ninguém. Eu faço as minhas construções nesses vídeos sozinho e não quero ter amigos ou amigas para me auxiliar, me orientar, ajudar a guardar peças. Eu não quero isso. Não permitirei isso. Se vier um dia eu ter uma pessoa, uma companheira que adere os meus hobbies, que seja pela espontaneidade dela, não que eu faça dela o meu pedestal. Não, porque um dia tudo acaba, tudo termina. E o mal de muitas pessoas destruídas e derrotadas é quando esse pedestal cai. A minha mãe era uma. Quando minha mãe morreu, eu quase morri junto. Porque ela era meu tudo. Diferente da teoria de Marx, que ele fala que o homem é um ser social. Ele vive em sociedade e na sociedade ele pertence. Está inserido. Isso aí é outro quesito, é outra questão. Mas, individualmente falando, você não pode ser dependente de quem quer que seja. A dependência se faz necessária quando você já não tem mais estímulos, razões, motivos para viver. Um morto-vivo, ou um vivo-morto, seria mais
compreensível, um vivo morto. Por quê? Imagina você ficar com Alzheimer, você perdeu tudo, você morreu, mas está vivo, mas está existindo. Que Deus proteja os nossos enfermos com todo carinho e todo amor para aqueles que dependem de alguém, porque quem depende de quem quer que seja nessa vida, nesse mundo, sofre, sofreu e sofrerá muito, porque todos nós demandamos esforços, cansaços, dores, e quando eu me disponho a ajudar uma pessoa, eu estou doando a minha dor para ela. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Quando um filho cuida da mãe, do pai, ele está doando o seu esforço, a sua vida, em prol daquela outra. E isso demanda dor, cansaço. Nós somos carne, matéria, temos desgastes, temos dores, temos fadigas, temos tudo que é do corpo. E você cuidar de uma pessoa, você está doando toda essa dor, esse esforço, esse cansaço para essa outra que está realmente impossibilitada de reger suas próprias vontades. E isso é triste para o doente e muito triste para o cuidador. Muitos não sabem a dimensão dessa questão. E aí está a dependência. E também está o social, o trabalho, o serviço social, de sociedade, de dependência, de ajudar essa célula que faz parte desse contexto de Marx, da sociedade. O que eu quero dizer é que você, enquanto saudável, vivo, dinâmico, evite você depender desses atributos inerentes ao doente, ao enfermo, de terceiros. Porque senão você nunca vai saber que aquele que vai se doar para você está satisfeito, vai querer. Então temos aí os asilos, que está dentro dessa contextualização do social, que ali é um trabalho social, por assistentes sociais, se não é, deveriam, que vai fazer esse mecanismo de ajuda às pessoas dependentes. Então você não pode, não deve ser dependente enquanto saudável, vivo, dinâmico. Que a morte me leve do mesmo modo que eu estou agora, sem precisar da dependência de terceiros. Porque ninguém merece ter esforço sobre mim e eu também não tenho direito de trazer trabalho para terceiros. Então, jovem, estou sendo muito complexo, mas diretamente falando. O que você puder fazer nessa vida, sozinho, faça. O que você puder fazer sem depender, precisar de outra pessoa, faça. Se mais tarde você vier a precisar, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele que o mais ele fará. Deus é sábio, Deus sabe o que faz e Deus não deixa os seus em falta. Fique então com a paz do Senhor Jesus. E esse foi mais um vídeo do Luiz Carlos. E não deixe de se inscrever. Isso aqui é um papo de amigo, um papo de irmão, daquele irmão mais velho.